Declara. Só tu és o meu amado. Papai. Só tu és o meu amigo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada para Ti. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós estamos prontos para receber da Tua palavra. A Tua palavra que é a semente. E o nosso coração é uma boa terra. Por isso semeia a Tua palavra em nosso coração. Nos comprometemos de fazê-la germinar, crescer e dar fruto. Para que as pessoas vejam o Senhor através de nossas ações, reações, atitudes e comportamentos. A Tua palavra é a semente, a poderosa semente. Sendo boas terras, o fruto é consequência. O resultado acontece, porque o Senhor é poderoso para renovar as nossas mentes, para tratar daquelas coisas que só o Senhor e nós mesmos sabemos. A Tua palavra vai lá no íntimo do nosso ser. O Senhor, por meio da Sua palavra, tem a condição de tratar do que está lá no íntimo do nosso ser e trazer a libertação que nós precisamos, Senhor. Todos nós precisamos de libertação, Senhor, na nossa alma. Todos nós temos áreas que ainda precisam ser trabalhadas. Todos nós somos alunos aqui. O Senhor é o professor nesse ambiente. Todos nós estamos submissos à Tua unção presente nesse lugar. Todos nós estamos disponíveis para sermos moldados e trabalhados por Ti. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti, Abba Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém. Dê um aleluia. Dê um glória a Deus. Diga Maranata. Vem logo, Jesus. Senta, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz a todos. A vocês que estão aqui comigo presencialmente e a você que me assiste pelo YouTube, seja agora ao vivo, seja depois a gravação. Que Deus abençoe sua vida, que você possa crescer naquilo que você vai ouvir nesse momento. Eu peço a você que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas nos teus grupos de WhatsApp, de Telegram, nos contatos pessoais. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá, ativa o sino das notificações. Isso proporciona com que o YouTube dê uma maior relevância aos nossos vídeos e mais pessoas sejam alcançadas e mais vidas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Então eu peço que você faça isso. Não só quem está em casa assistindo, mas todo mundo que está aqui no templo também, amém? Chegar em casa, pega lá, vai no YouTube, Igreja Palavra que Cura, se inscreve no nosso canal, ok? E compartilhe essas mensagens. Eu peço por favor que vocês prestem atenção, porque irmãos, os dias de culto presenciais estão contados, viu, irmão? Pode ter certeza disso. Não vai demorar muito para a gente não poder mais se reunir como igreja. E a gente tem que aproveitar cada oportunidade que o Senhor tem nos entregue para a gente poder aprender e receber do Senhor. Porque na hora da perseguição, aquele que era superficial, Jesus disse que quando vinha a perseguição, isso se escandaliza. Mas aquele que é boa terra, esse dá fruto. Esse fica firme. E se cumprirá nele o que Jesus disse em Apocalipse 3:10. Porque você foi fiel à minha palavra de perseverança. Ou seja, porque você não me negou diante da perseguição. Eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todo o mundo, para atingir todos os que habitam sobre a terra. Então, amados, já passou da hora de considerar a palavra de Deus. As coisas estão se cumprindo muito rápido. Jesus está chegando. Quem está acompanhando o que está acontecendo lá em Israel? O negócio está sério. Eles estão brigando lá pelo Domo da Rocha. Eles estão brigando lá pelo local que nós sabemos pela palavra que vai ser onde vai ser construído o templo.
Então, Israel, irmãos, ele já tem tudo pronto para a construção do templo. Ele já tem as peças do templo. Sabe como é que eles vão montar o templo, irmão? Eu não sei se você é desse tempo. Eu sou do tempo que tinha uns brinquedos de montar chamado Lego. Quem lembra desse brinquedo aqui? Que a pessoa pegava as pecinhas e montavam. Pois a liderança de Israel, eles têm as peças do templo separadas como se fosse um gigantesco Lego. E eles só estão esperando a liberação do terreno para eles botar os bloquinhos lá e levantar. Eles já clonaram uma ovelha vermelha para fazer o sacrifício de purificação. Eles já traçaram geneticamente quem de Israel é da tribo de Levi para poder ser os sacerdotes. Já está tudo pronto, só falta uma coisa: liberar o território. Porque está a briga com os muçulmanos. Eles estão guerreando lá. Pode dizer o que for, irmão, mas o intuito é esse, é para tomar posse daquele território. Eu não sei se vai ser nessa batalha, mas vai chegar uma hora que eles vão conseguir. Porque a Bíblia diz que o templo será reconstruído. A gente não pode afirmar como isso vai se dar. Se os árabes vão perder o território, se vai chegar a um acordo, a gente pode só supor, a gente não pode afirmar. Mas de alguma forma eles vão ter a posse daquele território. Irmãos, está tudo pronto e é bem possível, eu não estou dizendo que vai ser, mas é bem possível, irmãos, que a Terceira Guerra Mundial comece. Você que fica assistindo jornal de televisão, você está por fora. Mas você que acompanha internet, principalmente se você tem o Telegram, e você tem existem canais de notícia no Telegram que é em tempo real, eles colocam as notícias em tempo real. Na hora dos bombardeios, estava lá, caindo na hora, em tempo real, mostrando os vídeos. Se você se informa pela internet, ainda há essa possibilidade. Se você se confia em televisão, você está por fora de muita coisa. Mas se você acompanhar pela internet, irmãos, está tudo se preparando para ter uma guerra. Os discursos que estão se dando entre os líderes das nações são semelhantes aos discursos e justificativas que eclodiram a Primeira e Segunda Guerra. As coisas estão se encaminhando para essa guerra. E um líder daqueles grupos, disse, em determinado momento, que para que o reino do anticristo fosse estabelecido, era preciso 3 guerras mundiais. E ele disse isso antes da Primeira Guerra acontecer. E ele disse que o que vai definir a Terceira Guerra vai ser a briga entre israelitas e palestinos. Então, juntando com o que está acontecendo com a Rússia, identificando os países de Gog e Magog, com os países atuais e as coligações que estão sendo feitas, é bem possível que a Terceira Guerra Mundial aconteça. E se realmente é antes da nova ordem ser estabelecida, então a gente está aqui ainda. E a gente precisa estar preparado, irmãos, para tudo. Quem está comigo? A gente tem que estar preparado, irmãos, para não negar nossa fé. Eu quero falar um pouco hoje sobre a santidade para poder ser arrebatado. Eu não vou entrar em detalhes sobre a questão das profecias. Eu vou começar a fazer lives no Instagram. E se você quiser assistir e quiser receber daquilo que Deus tem me entregue em quase 20 anos estudando sobre o assunto, você me segue lá no Instagram, @haleyfreire.oficial. E em breve a gente vai estar começando a postar lives, vídeos, falando sobre vários assuntos da palavra, mas sobre esse assunto que eu sei que Deus me chamou para falar sobre ele, amém? E eu sei que Deus tem me cobrado isso, que o que Ele me deu eu tenho que repartir. Então eu vou estar passando isso, né, nessas lives de forma mais detalhada, ok? Mas eu quero falar hoje, né, eu quis colocar isso como uma introdução para a consciência, irmãos, de que nós temos que estar preparados para ser arrebatados. E estar preparado para ser arrebatado se resume a 2 coisas. Pergunta para mim o quê? Nascer de novo e manter-se nascido de novo. Pronto. Estar preparado para o arrebatamento é isso. Nascer de novo
e permanecer nascido de novo? Como é que se nasce de novo? Recebendo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, por ter crido na mensagem do plano da salvação, conforme Romanos 10, versículo 9 e versículo 13. E como é que se permanece nascido de novo? Honrando a dispensação que o Senhor te confiou e me confiou, a dispensação da graça. Ou seja, sendo fiel aos mandamentos desse conjunto de leis chamado dispensação da graça, a qual eu e você estamos inseridos. Resumindo, praticar a palavra naquilo que a gente já sabe. Quando nós praticamos aquilo que já sabemos, nós nos mantemos salvos. E se Jesus voltar, você não vai ficar alegre, você vai subir alegre. Dê um aleluia. Dê um glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quando você lê o Novo Testamento, você vê que praticamente em todas as passagens que se falam sobre a vinda do Senhor para buscar a sua igreja, ele liga esse texto com uma vida de santidade da nossa parte. Eu quero só ler algumas passagens aqui. Projeta, por favor, minha irmã. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Coloca na tradução ACF, por favor, minha irmã. Aqui está na King James atualizada. Coloca na Almeida Corrigida Fiel, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Ou seja, santidade. Que Deus nos santifique em tudo. Claro que Deus não vai fazer isso sozinho, porque se fosse assim não tinha ninguém mais pecando. Ele faz a parte dele quando a gente faz a nossa. Então quando eu e você fazemos a nossa parte de consagração, Ele faz a parte dele de tratar conosco e a gente se santificar. Se separar do pecado. E Ele diz: e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que ele fala de ter uma vida irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é ter uma vida irrepreensível? É ser uma pessoa que não peca mais de jeito nenhum? Está disponível chegar à estatura do varão perfeito. Mas não é só isso. Uma pessoa que ela é irrepreensível, o que é uma pessoa que é irrepreensível? É uma pessoa que não é repreendida. Repreensão é diferente de correção. Correção é simplesmente, por exemplo, eu pedi para a moça projetar o versículo, ela colocou numa versão, eu disse, coloque outra, isso é uma correção, eu corrigi algo, normal. Agora, repreensão é diferente. Repreensão é quando a gente corrige alguém com mais firmeza, mais animado. Deu para entender, né? Quando a correção ela é mais acalorada, aí isso é uma repreensão. Uma pessoa que ela não é repreendida, não é uma pessoa que não falha, mas é uma pessoa que não falha naquilo que já sabe. Naquilo que ela não sabe, ela falha, aí ela é corrigida. Mas a repreensão diz respeito a alguém que está teimando em algo. Aí ela é corrigida de uma forma mais dura. Então quando se fala que devemos estar irrepreensíveis, ele está dizendo, seja fiel ao que você já tem. Você vai até ser corrigido, mas repreendido não, porque você está honrando o que você está vivendo. Então, sejamos encontrados irrepreensíveis, ou seja, fiéis ao que já sabemos, quando na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a vinda do Senhor relacionada a uma vida de obediência ao que já sabemos. Coloca agora por favor 1 João capítulo 3.
1 João 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Que amor? Ele vai dizer, que fôssemos chamados filhos de Deus. Dê um aleluia. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Era para você dizer amém, não era? Pelo menos isso, né, irmão? Um aleluia estava valendo também. Irmãos, você é filho de Deus. Isso não é pouca coisa, não. Aleluia. Somos filhos de Deus agora. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Ou seja, a condição que nós estamos em Cristo é maravilhosa. Mas ainda tem promoção aí. Tem algo melhor esperando a gente. E o que é esse algo melhor? Ele vai dizer. Ele diz, mas sabemos que quando Ele se manifestar, ou seja, quando Jesus se manifestar à igreja no arrebatamento, pois Ele vai se manifestar, a epifaneia, a manifestação dele para a igreja, Ele vai se revelar à igreja no arrebatamento. Então, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Essa é a promoção. Nós somos semelhantes a Ele no nosso espírito, mas seremos espírito, alma e corpo no arrebatamento. É essa experiência que é falada de forma figurada como as bodas do Cordeiro. No casamento, o homem e a mulher se tornam um perante a lei e perante Deus. Então, nós seremos um com Cristo, semelhantes a Ele, espírito, alma e corpo. É isso que simboliza as bodas do Cordeiro. Tem amém? Então aqui ocorrerá, no arrebatamento nos casaremos com o Cordeiro. Ou seja, seremos um com Ele. Aleluia! Diga Maranata, vem logo Jesus. Seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Você vai ver Jesus, viu? Não precisa ficar se empolgando muito não, que eu vou ver também, viu? Vamos todos, se a gente ficar firme, a gente vai ver Ele e viver com Ele. Versículo 3. E qualquer que nele tem esta esperança, qual? De ser arrebatado, de se tornar um com Ele. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Então veja que ele mostra a esperança do arrebatamento atrelada com uma vida de purificação. Ou seja, quanto mais consciente nós estivermos do arrebatamento da igreja, mais santos nós seremos diante de Deus. E ser santo não tem nada a ver com ter uma estatuazinha sua na parede, o povo acender vela e se ajoelhar diante de você. Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Ser santos quer dizer ser separado do pecado. Ser separado do pecado. Eu e você fomos separados da natureza do pecado quando nascemos de novo. Ao buscar ao Senhor e a sua palavra, nós somos tratados pelo Espírito Santo e somos santificados em nossa alma, consequentemente nossas atitudes são diferentes. Mas chegará o dia que Ele irá santificar o nosso corpo, na vinda dEle para nos levar. Dê um aleluia, dê um glória a Deus. Mas irmãos, é preciso entender que para que a gente tenha essa certeza de arrebatamento, a gente precisa estar vivendo aquilo que a gente já sabe. Infelizmente, quando se fala da vinda de Jesus, uma parte daqueles que se dizem cristãos não se alegram quando ouvem isso. Quem está comigo? Não se alegram. Até fala, Maranata, Maranata, mas lá dentro está misericórdia, misericórdia. É ou não é? É. Isso não deveria ser assim. E glória a Deus que palavras como essa, quem abre o coração muda esse pensamento. Estou falando isso para condenar ninguém não, que eu já fui desse time também.
Mas a palavra vai tratando conosco. Porque o que tem que ferver no coração meu e seu é se encontrar com o seu rei. Mas sabe por quê? Existem alguns motivos. Eu vou dizer 3 aqui. Que eu só me lembro deles, deve ter mais, mas eu me lembro desses 3 aqui. Primeiro motivo que leva uma pessoa a não desejar a vinda do Senhor. Ainda está fixada nas coisas da terra. E quando eu falo fixada nas coisas da terra, eu não estou falando de pecados não, que também está dentro, mas não é só isso. Muitas vezes são coisas lícitas, permitidas. Por exemplo, uma pessoa solteira. Jesus está voltando, Ele pode voltar hoje. Misericórdia, Jesus, eu não casei ainda, calma. Já faz 2000 anos, espera mais um pouquinho aí. Ou então, Jesus está voltando. Não, a gente ainda, um casal, casado. Não, nós ainda não temos filho. Peraí, Senhor, deixa a gente ter o nosso filho. Ou então, não, Senhor, peraí, eu estou fazendo a faculdade, deixa eu terminar. Estou construindo um negócio, sei lá, estou fazendo uma reforma na minha casa, deixa eu pelo menos terminar e desfrutar. Irmãos, parece brincadeira, mas tem muita gente, é porque a maioria não assume, mas é. Quando fala da vinda do Senhor, não, peraí, é porque tem coisas aqui. Irmãos, quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo que a gente não deve ter planos para esse mundo. Eu não estou falando que a gente não deve ter metas para essa vida. Eu creio que você e eu devemos ter metas. Ah, mas Jesus está chegando logo. Se Ele chegar logo, fica os planos e eu vou para casa. Mas também se Ele não chegar, eu vou cumprir os planos. Porque eu não vou deixar de ter planos e metas por conta que, porque Jesus está voltando. E se não voltar agora, eu vou ficar, eita, o que foi que eu fiz? Não, eu faço. Se Ele voltar, pronto, ficou os planos e eu fui embora. Embora, acabou. E eu quero que Ele volte logo, irmão. Eu quero que Ele volte hoje, agora, meu irmão. De todo coração, não estou sendo hipócrita não. Eu quero que Ele volte agora. Mas enquanto Ele não volta, irmãos, eu tenho sonhos, eu tenho planos e eu vou correr com eles. Eu tenho um filho, estou preparando ele. Se não for na minha geração, meu filho, tu vai continuar, vice boy, fazendo a obra do Senhor e abençoando e alcançando vidas. Estou preparando ele para ser um ministro da reconciliação. E se Deus chamar ele para outra coisa, beleza. É o que eu mais quero. Mas aí não sou eu, o chamado é de Deus, amém? Mas eu estou preparando ele. Ah, se Jesus voltar, pronto, ele volta e ele sobe comigo. E se Jesus não voltar na minha geração, eu deixei um para continuar. Esse é o equilíbrio da coisa, mas tem pessoas que vão para os extremos. Ah, eu não tenho pretensão nenhuma, plano nenhum, porque Jesus vai voltar. Está errado. Mas também tem pessoas que vão para outro extremo. Ah, não, eu tenho planos, eu tenho metas, isso tem que acontecer. Jesus, espera aí. Ô pastor, e qual é o equilíbrio da coisa? Tenhamos planos. Primeiramente, tenhamos vida de santidade, para estar sensível ao Espírito, para ver se realmente dá certo, se os planos estão alinhados com a vontade do Senhor. E enquanto não chega esse dia, a gente trabalha. Agora, quando Ele vir, tenha na consciência, Senhor, está isso aqui, mas também se o Senhor vir, nada disso me prende, o que eu quero é estar contigo. Pronto, esse é o equilíbrio da coisa. E o Espírito Santo nos leva a esse ponto de equilíbrio. Amém? Então, primeira coisa que leva as pessoas a não ficarem muito alegres quando se fala sobre a volta de Jesus. Presa a esse mundo. Segunda coisa, uma visão errada a respeito do que vai acontecer. Uma visão errada. Achar que vai... meu irmão, se você ler o Apocalipse, crendo que você vai ficar naquilo tudinho que você está lendo, me diga aí, com sinceridade, você fica feliz em terminar de ler o livro e dizer, vem-te embora, Jesus. Não, um cara lê e diz, oxe, meu Senhor, demora um pouquinho aí. Agora, se você tem a expectativa
de que o Senhor vai te guardar da hora, se você for santo naquilo que você tem, e enquanto a hora do juízo não chega, os tempos difíceis que antecedem isso, o Senhor guarda a gente se alegra, irmão. Porque a gente fica, glória a Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e vai me guardar disso aqui. Então uma visão errada a respeito do que vai acontecer não gera alegria, irmão, sobre a volta de Jesus. Mas uma visão correta gera expectativa e motivação. Porque se você tem a expectativa de que você vai sofrer tudo aquilo que está escrito lá, qual é a motivação que você tem? Você diz, ok, eu quero morrer, manda logo, me mata logo, acaba logo com isso. Agora se você, não, peraí, oxe, o Senhor vai me livrar disso aqui. Oxe, enquanto eu estou aqui eu vou fazer a obra, ó. Vou ganhar alma para Jesus. Porque eu quero evitar que essas pessoas fiquem como eu. Então eu vou levar a palavra, vou ganhar almas para o Senhor. Amém? E um outro motivo que leva as pessoas a não desejarem a vinda do Senhor é por estarem na prática do pecado. Que é o foco principal do que eu estou falando essa noite. Porque quando uma pessoa está na prática do pecado, meu irmão e minha irmã, essa pessoa, ela sabe lá no íntimo que corre o risco de não subir. Por quê? Porque Jesus vem buscar uma noiva pura. Paulo, falando para os irmãos de Corinto, ele diz, eu estou preparando vocês como uma virgem pura para ser entregue ao seu noivo. Isso é uma figura de linguagem para falar de pessoas que estão buscando obediência e se santificar cada dia mais. Porque quando a Bíblia fala de pecado para com Deus, ele compara como uma mulher sendo infiel ao seu marido. Você pode ler a Bíblia que você vai ver. Uma mulher adúltera é um símbolo de um crente infiel ao Senhor. E uma mulher fiel é um símbolo de um crente obediente. Então, quando uma pessoa ela sabe, eu não estou falando de pecado que acontece, porque acontece, você peca, eu peco, ninguém aqui é perfeito, a gente é no espírito, mas em atitudes não, sim ou não? Sim. Agora, eu estou falando de uma consciência, de uma prática consciente, naquilo que já sabe que está errado, de uma teimosia em pecar. Uma pessoa que vive assim, irmãos, ela não tem alegria quando se fala da volta de Jesus. Porque ela fica se condenando, ela fica na dúvida. Então, glória a Deus pela palavra e pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, por meio da sua palavra, se a gente se consagrar mesmo, ele nos leva a focar no que mais importa, que é lá e não aqui. Quanto mais consciência a gente tiver do que é eterno e da gloriosa esperança e daquilo que nos aguarda, que é incomparavelmente melhor essa terra, irmão, não tem plano nenhum aqui que vai querer tomar lugar em nosso coração do que o nosso desejo de chegar lá. Quem está comigo? Não vai. Quando a gente é tratado pelo Espírito Santo e pela palavra, quanto mais a gente dá liberdade a Ele pela comunhão, mais a gente começa a entender as profecias da forma certa. E quando a gente entende as profecias da forma certa, de fato e de verdade, a gente tem uma viva e uma bendita esperança. Porque, amados, uma coisa é você sofrer uma dura perseguição, irmãos. E outra coisa é você vivenciar o que está em Apocalipse 6 até o capítulo 18. Sejamos sinceros e honestos, irmãos. Aquilo ali, irmãos, é terrível demais. Não é por acaso que o Senhor comparou aqueles dias com o dilúvio, irmãos. Com o dilúvio, é um juízo mundial. Então, quanto mais a gente tem a visão correta, mais a gente se alegra em saber que assim como o Senhor livrou a Noé do dilúvio, e é interessante porque a Bíblia diz que Noé, ele entrou na arca e a arca ficou acima das águas. As águas é um símbolo do juízo. Assim também o próximo juízo, a igreja estará acima dele.
Em cima no céu e embaixo a terra o juízo. E é interessante que quando as águas baixaram, a arca baixou e pousou na terra. Assim também, quando o tempo do juízo acabar, Jesus virá com a sua igreja e pousará nessa terra para estabelecer o seu reino de 1000 anos. Então, quando a gente entende dessa forma, irmãos, a gente tem prazer. A gente entende que a urgência aumenta. Peraí, se está chegando a vinda do Senhor, se não tem nada cronologicamente que eu tenho que esperar primeiro para Ele vir, ele pode chegar a qualquer momento, então vamos embora trabalhar, vamos embora correr enquanto eu estou aqui. Ganhar almas, abençoar, evangelizar, fazer a obra do Senhor. Dê um aleluia. Dê um glória a Deus. E quanto mais a gente dá liberdade ao Espírito Santo e busca e se consagra, mais Ele trabalha na nossa mente e a gente vai crendo que o pecado não terá domínio sobre nós. Porque nós já estamos mortos para o pecado. E aí a gente vai vencendo aquelas coisas que ainda nos vencem. Os pecados que ainda nos vencem. A gente vai vencendo. E quando pecar, rapidamente se arrepende. Não tem esse negócio de ficar protelando. Não, resolve ligeiro. Essa é a noiva que está preparada. Essa é a noiva que está preparada para se encontrar com o noivo. Fora disso, irmão, não tem certeza. Então, amados, Jesus pode voltar a qualquer momento. A gente não sabe. E a gente tem que estar preparado para isso. Como também, irmãos, a gente pode morrer a qualquer momento. É verdade. Não é só a vinda do Senhor que é iminente, a morte é iminente também. Irmão. Pastor, você está dizendo que eu vou morrer? Tô, misericórdia, diga isso não, mas você vai morrer, um dia você vai morrer. Eu não estou dizendo quando, mas você vai. Só se Jesus voltar nos nossos dias. Mas se não voltar, a gente vai morrer. E pode ser a qualquer momento. Pode ser a qualquer momento. E o princípio é o mesmo, irmão. No momento do nosso último suspiro, ou no momento que Jesus viesse e a gente estiver vivo aqui, a gente precisa estar achado santo diante dele. E isso tem que trazer em nós uma urgência. Tem pessoas que levam suas vidas no pecado, e aí aí diz, não, mas ainda tem que acontecer algumas coisas, mas é porque ainda tem que o anticristo vir, é porque tem que não sei o que lá, então deixa as coisas acontecer, quando estiver mais perto eu me ajeito. Aí o negócio está feio, meu irmão. Mas independentemente pode ser o último dia da gente aqui na terra. Então a doutrina bíblica da volta do Senhor, ela traz uma iminência, pode acontecer a qualquer instante. Como também a morte pode acontecer a qualquer instante. A gente pode se encontrar com o Senhor a qualquer instante. Seja Ele vindo nos buscar, ou seja a gente indo para lá. Claro que ninguém quer morrer jovem, eu não quero morrer agora, eu quero. Eu não quero. Pastor, mas lá o céu é melhor. Eu sei que é, mas aqui tem obra para fazer e ainda tem coisa que eu quero desfrutar aqui ainda. Então, eu não quero não morrer agora não. E a Bíblia me dá garantia de que eu posso viver muito tempo aqui na terra, desde que meu propósito esteja correto. Dê um aleluia. Dê um glória a Deus. Agora, eu posso morrer hoje. Eu não quero, mas eu posso morrer hoje. E se eu morrer hoje, eu posso dizer para vocês, não chore por mim não, que eu vou estar num lugar melhor do que vocês, viu? Se vocês souberem, o pastor Halley morreu, diga glória a Deus, ele está no céu. Que eu tenho certeza que eu vou estar com ele, viu? Por quê? Porque sou perfeito? Não. Mas porque tenho procurado seguir a palavra naquilo que eu já consigo com a ajuda do Espírito Santo. Não é um evangelho de merecimento, não, é a graça do Senhor sobre nossas vidas. E aquilo que eu ainda não consigo, eu estou buscando aprender. Então eu sei que eu vou. E se Jesus voltar hoje, eu vou para casa.
também. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza, como eu estou vendo vocês aqui, eu tenho a mesma certeza, que se ele voltar agora, esse microfone cai. Só não vai pipocar porque é fofinho aqui. Não... Mas o microfone cai, meu amigo, eu vou embora. Eu tenho certeza disso. Dê um aleluia. Dê um glória a Deus. Eu estou pronto para ser arrebatado. Não porque sou perfeito, mas porque sou nascido de novo e estou mantendo a minha salvação. E você? Você tem essa mesma certeza? Se você morrer hoje, ou se Jesus voltar hoje, você tem certeza que vai se encontrar com Ele? Ah, pois conserve isso. Continue assim. Amém? Aleluia. Mateus capítulo 24. Projeta aqui, por favor. Mateus 24. Versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Jesus está falando nesse momento do arrebatamento. Porque deixa eu abrir um parêntese aqui, isso eu vou estar explicando lá no Instagram. Quando Jesus ele está falando do sermão profético de Mateus 24, a gente precisa entender que ele não tá, que o que Jesus está falando ali não fala só de um tempo apenas. Porque a base do discurso profético de Jesus Cristo é a resposta de Jesus a 3 perguntas feitas pelos discípulos. E eu não vou abrir texto, eu não vou provar nada aqui. Lá no Instagram eu vou fazer isso. Se você quiser as provas, você vai me assistir lá. Mas, basicamente, licença aqui, pessoal, rapidinho. Basicamente, as 3 perguntas dizem há 3 períodos de tempo diferentes. Primeiro período, primeira pergunta, diz respeito ao tempo que Jerusalém foi destruído, que se cumpriu no ano 70 da era cristã. Segunda pergunta diz respeito ao tempo da ira de Deus, o que nós comumente chamamos de tribulação. E a terceira pergunta, ele está respondendo o período que antecede o arrebatamento da igreja. São 3 perguntas que falam de 3 períodos de tempos distintos. Colocar tudo num canto, numa hora só é onde fica a confusão. E pegar só Mateus 24 e esquecer os outros profetas, aí complica tudo. Como eu já ouvi um ministro dizer, não, o que Jesus falou é suficiente, não precisa nem ler mais ninguém. Pronto, aí complicou tudo. Porque se realmente você só ler Mateus 24, dá a entender que é um momento só e que é uma única vinda e tal. Mas se você entende que são 3 perguntas, você vai entender melhor. Amém? Aqui ele está falando do tempo da igreja, precedente ao arrebatamento, porque ele está respondendo a terceira pergunta. Tá certo? Aí ele diz, falando da sua vinda para a igreja. Mas naquele dia e hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Quem pode dar um amém? Ninguém sabe o dia e a hora, certo? Nem os anjos do céu, tem outras traduções que diz nem o filho, mas unicamente meu pai. O filho não sabia quando estava na terra como homem, mas hoje atuando como Deus ele sabe. Porque Jesus não é onisciente, entre parênteses, menos o arrebatamento, fecha parênteses, não. Ele é onisciente, então se ele é onisciente, ele sabe de tudo, inclusive o dia da sua vinda. Aqui ele não sabia porque ele estava agindo como homem, como exemplo para nós, provando que ninguém nunca vai saber o dia da volta de Jesus. Então não vá nessa de gente que está, eu tive a revelação, eu fiz os cálculos e eu descobri. É mais um que vai quebrar a cara. Não tem como. Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora do seu regresso, ponto final. Ele como homem não sabia, mostrando para mim e para você que na nossa condição humana nós não vamos saber. E aí ele continua, 37. E como foi nos dias de Noé, olha, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos lá, continuando.
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, continuando, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, ele está falando de uma vinda, onde quando ele vir, as pessoas que não estão firmes em Deus vão estar tendo suas vidas normais. Você entende isso ou não? É isso que eu entendo lendo o que ele está falando aí. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Ou seja, eles tinham, os ímpios estarão tendo suas vidas normais. Eu não consigo entender, irmãos, como é que isso aqui se encaixa com o que ele falou versículos acima. Que quando ele vir, sol escureceu, lua escureceu, as estrelas caíram do firmamento. Lucas fala que os homens vão estar com a mão nos quadris, gemendo de dor. Como é que essa turma vai estar comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento? São dois contextos distintos, são dois momentos diferentes. Quem está entendendo? Então, ele está falando de um momento onde ele virá e as pessoas ímpias vão estar desapercebidas, vão estar vivendo suas vidas. A gente sabe que aquela geração de Noé foi uma geração má, muito má. Por que eles eram maus? Porque eles não buscavam ao Senhor, eles estavam focados só na sua vida, no seu egoísmo e nos seus prazeres. Então, consequentemente, a carne prevalecia e eles viviam no pecado. Tem pessoas, irmãos, que estão no nosso meio, que estão vivendo parecido com essa turma aí. Só estão se preocupando em comer, beber, casar e dar-se em casamento. É errado comer? Não, se não comer muito, não está errado. É errado beber? Não. É errado se casar? Não. O errado está em não buscar a Deus por causa dessas coisas. Priorizar essas coisas no lugar de Deus. Dê um aleluia. O povo do mundo já é assim, mas tem muitos que se dizem cristãos que estão vivendo nessa vida também. Mas ele está alertando. Até que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos. Levou a todos. Juízo. O juízo que veio e acabou com aqueles que não entraram na arca. Aí ele diz, assim será também na vinda do Filho do Homem. Então ele está mostrando um paralelo. Quando você vai para Noé, a Bíblia diz que Noé era um homem justo nos seus dias. Noé andava com Deus. Então quem vai ser aqueles que vão ser arrebatados? Os que andam com Deus. Ou seja, os que têm comunhão com Ele são fiéis ao que já sabem. Projeta aqui, por favor. Novamente o texto que a gente estava. Versículo 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Aí algumas pessoas entendem, não, mas esse levado aí é levado a juízo. Porque o versículo anterior fala que o dilúvio veio e levou, matou. Então esse levar aí é juízo também. Mas não é, porque no grego são duas palavras diferentes. A palavra levou no versículo de juízo, do dilúvio, é uma. Aqui é outra palavra. Eu não vou explicar isso. Nas minhas lives eu vou estar explicando essas coisas com detalhes. Posso ouvir um amém? Mas aqui ele tá falando de outro tipo. Esse levar aqui, no original grego, é levar para a presença de alguém. O outro não, é simplesmente puxar, arrancar. Aqui, essa palavra grega, ela pode ser traduzida como levar para junto de alguém. E é justamente o arrebatamento que ele está falando aqui. Então, o Senhor virá, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. O fiel é levado para o Senhor, o infiel fica. Continuando. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Arrebatamento. Vigiai, pois. Olha aí, vigiai. Diga vigiai. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga vigia, crente. O que é vigiar? Fique alerta.
Vigiar é uma figura de linguagem para dizer, tem uma vida de santidade. Por quê? Veja que a Bíblia, a gente precisa juntar os textos. Quando Paulo ele está falando justamente desse período, lá em 1 Tessalonicenses 5, ele diz que nós não somos da noite e nem das trevas. Ou seja, noite é um símbolo de pecado e do reino do diabo. Nós estamos nesse mundo que é trevas, mas nós não estamos dormindo na noite. Ou seja, nós não estamos inseridos no contexto do mundo. A noite do pecado nós estamos acordados, como vigias, vigilantes. Então vigiar é no sentido de ande diferente do mundo. O mundo está dormindo, ou seja, estão em pecado. Mas você anda diferente, vigilante, acordado. Então vigiar é uma vida de obediência. Vigiar é uma vida de compromisso com aquilo que já chegou para nós. Aí ele diz, vigiai pois. Por quê? Porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então a doutrina da vinda do Senhor, ela é iminente, justamente, irmão, para que a gente viva o tempo todo em santidade. Porque se a gente soubesse quando ele vinha, é natural da carne se acomodar. Mas a vinda dele é sem aviso prévio, no sentido de que para buscar a sua igreja ele não vai marcar data, não tem como saber precisamente, justamente para a gente viver santo sempre. Aí ele continua, versículo 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Irmãos, Jesus não é nenhum ladrão. O problema de algumas pessoas é porque elas querem supervalorizar simples exemplos que a Bíblia dá para a gente entender as coisas. Quem está entendendo? Aí fica, não, porque... Fica se prendendo a umas coisinhas. Na verdade, ele só está dando um exemplo. Jesus não é ladrão. Mas no aspecto da sua vinda é semelhante. Por quê? Porque o ladrão não avisa quando chega. Você já recebeu um WhatsApp de um ladrão dizendo, vou roubar a tua casa daqui a 10 minutos. Facilita a minha vida lá, já deixa as coisas lá na frente, que hoje eu vou roubar um bocado de canto. Não, o ladrão não avisa quando chega. Então, é nessa semelhança que Jesus está sendo inserido. Amém, amados? Quando se fala que Jesus vai casar, aí tem gente que, não, mas por quê? Se Jesus vem primeiro, então ele tem 2 esposas, a primeira do arrebatamento. Meu irmão, ele só está fazendo uma analogia só. E ninguém vai se casar com Jesus literalmente, não. Eu sou homem, meu irmão, eu vou continuar homem quando chegar lá, viu? Não estou apto a mudar de opinião. Então, meu irmão, esse negócio de casa é uma figura de linguagem. Irmão, tem texto no Velho Testamento que na mesma passagem, Deus fala que Israel é sua esposa, mas também fala que Israel é seu filho. Então ele é o quê? Porque não é literal, é só uma forma de entender. Esposa no sentido de eu tenho uma aliança com você. Filho no sentido de eu cuido de você. É só isso. Então às vezes as pessoas querem complicar coisas que são simples exemplos que ele está dando para facilitar o nosso entendimento. Então quando ele fala aqui que ele vem como um ladrão, é no sentido de que assim como o ladrão não avisa. Veja, é o que o próprio texto está dizendo isso. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. 44. Por isso estáis vós preparados também, olha aí. Porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então ele vem e a gente precisa estar preparado, assim como o pai de família está guardando sua casa para o ladrão não lhe surpreender. 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Ele agora vai fazer outra analogia. Ele vai dizer que a gente tem que ser fiel ao que o Senhor nos confiou.
aos mandamentos da dispensação da graça. Só que aí ele faz uma analogia de um servo que administra a casa do seu senhor. Dispensação significa o governo de uma casa. Por isso, irmãos, que se você não entende as dispensações, você não vai entender escatologia. Muita gente se confunde justamente porque não entende as dispensações. Se você quer entender corretamente as profecias, entenda as dispensações e as alianças. Quem está comigo? Pois bem, então ele fala de um servo a quem o Senhor constituiu sobre os bens da sua casa. Esse é o sentido da dispensação. Ou seja, Deus confiou os mandamentos. E agora o servo, eu e você, devemos ser fiéis ou não. É o tempo que nós estamos sendo provados, é o tempo da igreja. Aí ele continua, 46. Bem-aventurado, ou mais do que feliz, aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim, cuidando da casa do seu senhor. Ou seja, sendo fiel aos mandamentos da dispensação da graça. Se quando o Senhor vier encontrar assim, vai subir, mais do que feliz. Versículo 47. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Jesus disse, eis que venho sem demora e trago o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Galardão. 48. Mas se aquele mau servo, olha, se ele chama de servo, é porque é nascido de novo. Fez a primeira parte da preparação, nasceu de novo. Mas não correspondeu à segunda. Não foi fiel à dispensação, não foi fiel ao governo da casa. Olha o que ele diz. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, olha, o meu senhor tarde virá. Então veja, a visão distorcida da iminência do regresso do Senhor leva as pessoas a não andar em santidade. É o que o texto está me apresentando e te apresentando. Então, o meu Senhor tarde virá. 49. E começar a espancar os seus conservos, ou seja, maltratar os irmãos, não amar os irmãos, e a comer e a beber com os ébrios, com os bêbados, ou seja, viver na prática do pecado, cair no mundão. Versículo seguinte. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Continuando. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, se não for fiel, vai perder a salvação. Então essa história de que, não, mas eu sou crente, mas eu vivo uma vida toda errada, mas tem nada não, se Jesus não me arrebatar, eu vou na segunda viagem. Vai não. Vai não. A Bíblia está dizendo que vai para um lugar onde há choro e ranger de dentes. Irmãos, a época de ser fiel é agora. Não tem esse negócio de, eu não for fiel agora, depois eu vou de novo. Não tem isso não, irmão. Pode ter certeza que não. A hora é agora de ser fiel. Quem nunca nasceu de novo, lá em Abacuque diz, Senhor, na tua ira, ou seja, no tempo da ira, estende a tua misericórdia. Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que no tempo da ira, Ele vai conceder misericórdia. Mas para quem? Para quem nunca foi nascido de novo. Para quem perdeu a salvação, meu irmão, a probabilidade é grande de ser um dos soldados do anticristo lá no Armagedon. Não vai ter mais jeito não. Vai para o inferno mesmo, como ele está dizendo aí. Então a gente precisa, irmãos, levar a sério. Por isso que quando se fala de vinda do Senhor, está sempre atrelado à santidade. Porque se não tiver santidade e não subir, não tem mais volta não, meu irmão. Agora, quem é que vai subir? Quem é salvo. Quem é salvo? Só Deus sabe. Eu sei de mim, eu sei que eu sou salvo. Eu não posso falar por você, eu falo por mim. Cada um tem que responder por si só. E dentro disso, irmãos, tem pessoas que estão no pecado, que elas estão no pecado, mas Deus está concedendo chance para ela ainda. Aí é com Deus.
Se essa pessoa ela ainda está debaixo da misericórdia e ela não perdeu, ela sobe e ela vai sofrer os galardões, vai ter menos galardão. Agora, se ela for achada nesse patamar de que perdeu a salvação, ela nem sobe e nem tem mais chance para ela de jeito nenhum. Agora, para quem ficou, sim. Por isso que Deus vai levantar os canais, os 144 mil, as 2 testemunhas. Vai ter momento que até anjo vai pregar, meu irmão. Quem está entendendo? Então, conservemos a nossa salvação. Está tudo aí, as coisas estão se encaminhando. Cada dia que passa está mais perto. Não sabemos o dia e nem a hora, e nunca vamos saber. Porque a vinda do Senhor para a igreja é iminente. Mas a gente precisa estar pronto. Pronto para passar por tempos difíceis. Porque o que vai acontecer nos 7 anos é o ápice de todas as coisas. Não vai ser, está tudo legal e tchum. Não. É um processo, e a gente pega esses processos até chegar o ápice. Então a gente tem que estar preparado para tempos difíceis, e a gente tem que estar andando em santidade. Dê um aleluia, dê um glória a Deus. Você foi abençoado? Fica de pé, por favor. E você que me assistiu, Deus abençoe sua vida ricamente. Digo de novo, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, pois assim elas serão alcançadas. Fica na paz, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.